Mas, além dos números, assim, os números são incontestáveis, né? Como você falou, 5 vitórias em 5 jogos, 13 gols marcados, nenhum sofrido, 100% de aproveitamento, melhor ataque, melhor defesa. Mas, além dos números, eu venho visto o desempenho do Vitória bem consistente, assim. É um time bem organizado pelo Léo Condé, depois de uma primeira parte da temporada conturbada, né? Ficou fora da fase final do Campeonato Baiano mais uma vez, problemas, né, nos primeiros meses do ano, fez uma reformulação no elenco, mas é um time que sabe jogar, é um time bem encaixado. Foi assim contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o jogo que eu vi hoje, pelas informações, pelo que eu vi até então do jogo, também não sofreu, né? Então, assim, construiu um resultado de forma equilibrada e segura hoje, né? De um time que vem surpreendendo nesse início de competição. A gente não pode deixar de lembrar que o Vitória, até bem pouco tempo, passava mais um ano sem se classificar novamente para uma fase decisiva do Campeonato Baiano, né? Então, quando a gente faz aquelas análises de início de campeonato, vai projetar aí a sequência de uma competição realmente de, sim, um tiro mais longo, nesse caso, não tem como você não levar em consideração o que foi plantado até ali ao longo da campanha, da temporada. E o Vitória não vinha dando indícios nenhum de que a gente teria esse início tão promissor e tão efetivo da equipe baiana. Eu uso o termo efetivo porque, de fato, se aplica muito bem a essa equipe do Vitória. 5 jogos, 5 vitórias, 13 gols marcados, nenhum gol sofrido. E é um time do Vitória que, apesar desses números, ele não chega a ser avassalador nas partidas. Então ele não é um rolo compressor. A gente não está falando aqui de uma Barcelusa, daquele Corinthians, que era extremamente competitivo. Assim, na realidade era um time de Série A jogando a Série B, do próprio Fortaleza, campeão da Série B em 2018, que também não passou com 100% nas primeiras 5 partidas, mas era uma equipe que você via a supremacia do Fortaleza, sobretudo no início da competição, diante dos seus adversários, a cada trecho da partida. E esse time do Vitória não. Esse time do Vitória, e aí isso é um mérito total do Léo Condé, dos seus comandados, ele vem sabendo, nesse início da competição, aproveitar a sua maneira de jogar e também as fragilidades dos adversários, porque não tenha dúvida, e o próprio Léo Condé sabe disso, e ele deixou claro ao longo dessa semana numa declaração de que para ele o importante é manter o máximo possível esse foco da equipe. Esse foco da equipe não significa necessariamente um Vitória 100%. Não significa necessariamente que, por acaso, uma derrota no PV hoje diante do Ceará tiraria o Vitória do trilho. O fundamental para esse time do Vitória, essa eficiência que o Léo Condé coloca, é justamente fazer com que o Vitória não se perca, como, por exemplo, o que a gente falava, eu vi vocês comentando há pouco tempo sobre o Náutico, do Hélio dos Anjos, né, que também teve um início muito promissor, mas aí com um cobertor curto, um elenco que não tinha tantos nomes, e aí depois também com os próprios problemas que isso acaba acontecendo, sobretudo quando os bons resultados começam a escassear, aquela equipe do Náutico foi meio que se perdendo dentro das suas próprias fragilidades, aí seja por questões financeiras, etc., e também com o dentro de campo no decorrer daquela jornada. Então, eu vejo um Léo Condé muito preocupado em manter esse foco, essa eficiência do Vitória o máximo possível, sobretudo nesse início de competição. Porque, natural, agora as equipes vão começar a estudar melhor o Vitória. Na realidade, o Ceará hoje sofreu pelo alto na equipe do Vitória, com uma bola que é lançada para um desvio no primeiro pau, tanto no primeiro tempo, como também sofre o seu segundo gol no segundo tempo, ali por cima, que é algo que talvez não precisasse nem você esperar que o Vitória engatasse essa quinta vitória, lá vou eu sendo redundante de novo, felizmente, para que isso pudesse ter uma maior atenção, um maior cuidado das equipes adversárias que vão pegar essa vitória pela frente. Então, é um Vitória que vai precisar também, aos poucos, modificar a sua maneira de jogar. Quando eu falo que é um time que não é tão impositivo diante dos seus adversários, ele vai precisar, sobretudo nas partidas em casa, ter uma maneira um pouco mais proativa de atuar, mas que nesse início de competição vem sendo realmente muito eficiente. E a eficiência
é uma palavra fundamental para a gente, para ser conjugada numa frase que tenha Série B, que tenha segundona. Porque os jogos são muito parelhos e o mínimo que você oscilar entre as partidas, mas sobretudo dentro da própria partida, isso vai fazer com que você seja uma equipe dificilmente batida, seja uma equipe que dificilmente vai falhar individualmente. Tanto que você vê o número, e aí a gente falando de um time bem treinado contra um time mal treinado, no caso, ficou muito escancarado nesse jogo de hoje entre Ceará e Vitória. E o Vitória, né, tem, além dos números, tem alguns destaques, né? A defesa, não apenas pelos números, mas Wagner Leonardo, inclusive, fez o gol hoje, e Camutanga. Inclusive, Wagner Leonardo, né, comparando com a situação do Náutico, né, em 2021, Wagner Leonardo é um dos primeiros que sai, porque ele pertenceu ao Santos na época. Quando ele sai, começa ali a derrocar do Náutico, depois sai Eric, e aí não tem reposição. Enfim, o Náutico foi perdendo jogadores, perdeu o Chiesa por lesão, se não me engano, o Brian também machucou, enfim, foi perdendo aí peças importantes e desandou, né? O trem desandou. Então, na comparação do Vitória com o Náutico, por exemplo, aí tem que perder peças principais ou por lesão ou para outros clubes para que desande, para que esse trem saia do trilho. E tem o Oswaldo também. O Oswaldo, ano passado no CSA, não acho que ele fez uma grande temporada, até achei bem questionável a contratação do Vitória. Mas na Série B ele está jogando muito bem, assim, tá sendo um dos pilares aí desse time do Vitória. Obviamente também, além do Léo Condé, consegue, como o Ciro falou aí, né, peça por peça, você não vê grande qualidade, mas no coletivo acaba fazendo a diferença, né? E o Oswaldo vem melhorando muito, porque ele até o CSA, você percebia o Oswaldo muito preocupado ainda em tentar esse X1, que ele já não tem essa explosão, na verdade foi o que o diferenciou. É difícil você modificar tanto as suas características, assim, sendo um ponteiro, sendo um jogador que sempre atuou muito por ali e muito calcado no seu vigor físico. Mas hoje você consegue perceber que ele utiliza isso só quando ele realmente tem convicção. Hoje, nas vezes que ele foi para individual, ele conseguiu ir bem ali pelo lado direito. E, assim, é um jogador que resume bem. A gente pode exemplificar nessa configuração que o Oswaldo vem tendo agora em campo, sendo mais maduro e etc. É um jogador que exemplifica bem esse momento que o Vitória vem atravessando. Eu gosto muito do Rodrigo Andrade também, o volante deles. Também. Falei do Wagner Leonardo, mas o Rodrigo Andrade eu acho um bom volante também. Bom jogador.